Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje são os 3 passos para o seu crescimento espiritual. A gente vai falar sobre 3 dicas para que você consiga ter um crescimento espiritual verdadeiro, um crescimento espiritual concreto, e haverá um 4º e último passo, uma 4ª e última dica também, que é a mais importante. Também será feita agora as orações, iremos conduzir as orações, os nomes que vocês enviaram já estão aqui no altar, lembrando que, além de enviar os nomes, é muito importante que você assista às orações, assista a palestra e recite as orações junto comigo. Só enviar o nome não é o suficiente, é necessário que você ore pela pessoa que você enviou o nome, seja você mesmo, seja alguém que você conhece. É muito importante que você acompanhe a oração, que você assista a palestra, que você faça esse aprimoramento semanal. Porque se a gente só deixa o nome e fala, faz aí, eu só deixo o nome, infelizmente o mundo celestial ele não vai apoiar esse tipo de atitude. Então é muito importante que você assista a palestra, recite as orações junto comigo, para que haja esse esforço seu, porque, como a gente sabe, o céu ajuda aquele que se ajuda. Daremos início agora à prática das orações. Ó Senhor, é o cantare, mestre Ryuho Kawa. Agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem a espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais, os espíritos são forças imortais, os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso.
As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia, e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofelis, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor Cantare, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Essa foi a prática da oração de hoje. Daremos início ao tema do conteúdo, que são os 3 passos para o seu crescimento espiritual. Antes de a gente falar sobre o tema principal, eu gostaria de falar para você que assiste aqui a transmissão das orações sobre os Qigans. Os Qigans são preces poderosas, preces secretas e especiais que são conduzidas de sexta-feira às 20 horas aqui
no Templo de Jundiaí, a transmissão só para quem faz o pedido dos Kigans. Se você não sabe o que é um Kigan e você deseja fazer um pedido de Kigan, se você quiser entender mais sobre o que é um Kigan, envia uma mensagem no meu WhatsApp e fala: Gabriel, quero saber mais sobre as preces especiais. E eu vou enviar para você uma playlist, tem todos os Kigans explicados, passo a passo, bem detalhado. Então envia a mensagem para mim, você que quer dar um passo à frente na questão e receber a energia do fluxo espiritual do Senhor ao cantar. Falando sobre o tema de hoje, os 3 passos para o seu crescimento espiritual, veremos 3 passos para o seu crescimento e evolução e mais um, que é o principal de todos. Então hoje são 3 passos e mais um, que é o principal. O primeiro passo para o seu crescimento espiritual, que é o mais dolorido ou o mais difícil de todos, é você corrigir os aspectos negativos da sua personalidade. É você corrigir as tendências negativas da sua alma. As tendências negativas da sua alma, elas obstruem a sua felicidade e elas obstruem a felicidade de outras pessoas também. Por isso é importante que você corrija os aspectos negativos da sua alma. Se tem uma tendência sua que você considera negativa, que você considera ruim, para o seu crescimento espiritual, é necessário que você corrija essa tendência. Um exemplo: falar mal das outras pessoas, julgar as outras pessoas, reclamar demais, ter muita raiva. Se você identifica esses aspectos negativos na sua alma, se você identifica que você tem essas tendências negativas, então você tem que trabalhar para mudar essas tendências. Isso é chamado de autorreflexão. Você tirar 10, 15 minutos do seu dia para ficar em silêncio e avaliar como você viveu naquele dia, como você agiu, o que você falou. E você muda, você corrige as suas tendências negativas. Se você não muda as suas tendências negativas, se você está sempre vivendo do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, tendo os mesmos defeitos, é como se, falando de maneira análoga, você fosse limpar o chão com um pano. Então você tem ali um balde com água, desinfetante, um pano e um rodo, e você então começa a limpar o chão. Você vai indo para frente, vai limpando, indo para frente, a superfície que você limpou, você vai deixando para trás, só que esse balde está furado. Se esse balde estiver furado, no momento que você tira o pano do chão sujo, coloca no balde, torce ele, faz isso repetidamente, aquela água que está dentro do balde, ela vai ficar suja. E se esse balde estiver furado, por mais que você limpe o chão, aquela água suja vai pingar. E você vai, apesar de estar limpando o chão, você está deixando um rastro de sujeira para trás, porque esse balde está furado e está vazando água suja. Não corrigir os seus defeitos ou não corrigir as tendências negativas da sua alma tem o mesmo efeito no seu crescimento espiritual. Por mais que você estude, por mais que você leia, por mais que você faça todo o seu aprimoramento, se você não corrige as suas tendências negativas, sempre vai estar pingando água suja e o chão não fica limpo. Por isso, a importância de você corrigir as tendências negativas da sua alma. E esse é um aprimoramento para a vida inteira. Você nunca vai parar de fazer isso. Porque enquanto você estiver vivendo, você estiver se relacionando com outras pessoas, você estiver conduzindo as suas atividades diárias, você vai cometer erros. Você vai identificar tendências negativas da sua alma. E é por isso que você deve sempre buscar corrigir as tendências negativas da sua alma, como já foi comentado, por exemplo, reclamar demais, falar mal das pessoas, falar negativamente sobre o mundo, sobre o que acontece, espalhar desespero na mente das pessoas. Esse tipo de tendência tem que ser
corrigidas para o seu crescimento espiritual. O próximo passo é o caminho do meio. O primeiro passo foi relacionado a você corrigir as tendências negativas da sua alma, e o segundo passo agora é você buscar seguir o caminho do meio. O que significa o caminho do meio? Significa você viver, entenda como pensamentos, palavras e ações, você ter pensamentos, palavras e ações de forma balanceada, de forma equilibrada, de forma que você não vá para nenhum extremo, que você não tenha emoções extremadas, que você fuja de todo tipo de extremo. Pensamentos extremos, ações extremas, emoções extremas. Esse é o caminho do meio. Pensamentos e ações devem ser analisados pela perspectiva do caminho do meio. É exatamente o caminho do meio que leva você ao desenvolvimento infinito. É você eliminar os dois extremos e buscar seguir um caminho de retidão, um caminho de equilíbrio. É evitar qualquer tipo de extremo. Por exemplo, agitações extremas, comportamentos que são emocionalmente intensos demais, raiva extrema, angústia extrema, medo extremo. Está indo para o extremo. Se você está indo para o extremo, você está saindo do caminho do meio. Então você tem que identificar isso e se esforçar para voltar para o caminho do meio. Você consegue fazer isso estudando ensinamento e praticando reflexão. Você vai identificando as suas emoções extremadas, seus comportamentos extremados, e vai buscando então retornar ao caminho do meio. Existem comportamentos que também fogem do caminho do meio, comportamentos do corpo. Por exemplo, ficar muito tempo sem dormir. Claro, se você tem um filho pequeno, se você tem alguém doente em casa, você vai ficar sem dormir mesmo. Mas não é para sempre, uma hora isso acaba. Agora, se você não está numa situação dessa, mas você não dorme, está varando a noite trabalhando, coisas desse tipo, busque rever a sua agenda e reflita se você não está entrando num caminho extremo. Consumo de alimento em excesso, hoje, com as facilidades dos aplicativos e tudo mais, come-se cada vez mais. Inclusive, foi lançada uma pesquisa há algum tempo sobre as mortes no mundo devido à alimentação. E concluiu-se que no mundo, de cada 10 mortes que tem devido à alimentação, 5 são por subnutrição. 5 mortes são porque a pessoa não tem o que comer. E as outras 5 são por excesso de alimento. Pessoas que comem demais, têm uma série de comorbidades associadas a esse excesso de comida e morrem também. Você tem hoje um mundo no qual metade das pessoas morre de fome, metade das pessoas morre porque come demais. Isso é extremo, você está indo nos dois extremos. Então a gente deve buscar o caminho do meio também na nossa vida, nos nossos comportamentos. O terceiro e último ponto é, você deve verificar os aspectos positivos e construtivos do seu caráter. A gente falou sobre o primeiro ponto para você se desenvolver espiritualmente. Corrigir as tendências negativas. Segundo ponto, entrar no caminho do meio, que é evitar os extremos. Terceiro e último ponto é você encontrar aspectos positivos e construtivos e continuar fazendo o que é bom. Se você tem uma tendência da sua alma que é boa, você, por exemplo, é simpático, isso é bom. Você é gentil, ou você é disciplinado, você tem qualidades. Assim como você identifica os seus erros, as suas tendências negativas, e você busca corrigi-las, da mesma forma você deve identificar suas tendências positivas e continuar com essas tendências positivas, porque essas tendências positivas vão beneficiar outras pessoas. O pensamento positivo, ele tem também como base o caminho do meio, por isso que o pensamento positivo vem depois do caminho do meio.
A fundação do caminho do meio é o que proporciona o pensamento positivo. Por isso, você deve sempre se esforçar para gerar resultados positivos através das suas ações. A gente não nasceu só para corrigir nossos erros. Nós nascemos para também utilizarmos nossas habilidades para ajudar as pessoas. Utilizarmos nossas habilidades para sermos úteis à sociedade, ao mundo, a Deus, ao Senhor, é o cantar. E por isso, a importância de você gerar resultados positivos e construtivos através das suas ações. Essas são as três etapas para o seu crescimento espiritual. O primeiro é você identificar as tendências negativas da sua alma e corrigi-las. O segundo passo é o caminho do meio, você entrar no caminho do meio, eliminar os extremos. E o terceiro passo é a abordagem positiva, na qual você cria resultados para outras pessoas utilizando as suas qualidades. No início da transmissão, eu disse que haveria um quarto e último passo. São 3 passos para o seu crescimento espiritual e mais um, sendo o último passo, o quarto passo mais importante. E esse quarto e último passo significa você ter fé em Deus, fé em Alcantares. Sem fé, não há crescimento espiritual nenhum. Por isso que o quarto e último passo é o mais importante. Você ter fé, acreditar em Alcantares. Quando você tem fé, você acredita, você recebe uma série de ferramentas que o Senhor proporciona para você. O Senhor proporciona um caminho para aquelas pessoas que agem com base na fé, que têm atitudes de fé. O Mestre nos ensina que fé é ação. Por isso, demonstre a sua fé em ações. Participar da cerimônia de Kigans é uma ação de fé. Participar das orações, adquirir os livros, estudar o ensinamento, praticar reflexão, tudo isso é ato de fé. Com a fé você pode experienciar muitos milagres, porque o Senhor Alcantares, ele é Deus, o Todo-Poderoso, que torna o impossível em possível. Essa é a determinação que você deve ter, a coragem que você deve ter em viver uma vida de fé. Por isso, o quarto e último ponto é relacionado à fé. É a determinação em você seguir o caminho da fé e ter coragem de transformar as suas ações em fé. Ter ações baseadas na fé. Esse é o quarto e último ponto para o seu crescimento espiritual. Essa foi a transmissão das orações de hoje. Agradeço a sua presença. Lembrando, você que quer saber mais sobre o ritual secreto, o ritual sagrado, as preces especiais que são os Kigans, envia uma mensagem para mim que eu tenho uma playlist completa que fala sobre os Kigans e eu tenho certeza que você que tem interesse vai gostar. Muito obrigado e tenha uma ótima noite.